Olá, tudo bem? Meu nome é Stephanie e, juntamente com a Marina, fazemos parte do projeto Viver Fito. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os cuidados com as plantas medicinais e como utilizá-las. Bom, por que então, né, utilizar plantas medicinais? Primeiro, porque valoriza tudo aquilo que você sabe sobre elas. Além de que é de fácil acesso, a gente sempre consegue com algum vizinho, algum colega, algumas plantas medicinais. Além disso, é possível preparar em casa e normalmente é de baixo custo. O que você precisa saber então sobre as plantas? Mesmo sendo utilizadas para o cuidado, elas podem ser tóxicas. Por isso que é muito importante fazer o uso consciente das plantas. Quando a gente fala de planta, vem um termo junto que se chama fitoterápicos, que nada mais são que essas plantas utilizadas como medicamento, né? Os princípios ativos delas. E como são medicamentos, devem ser mantidos fora do alcance das crianças. Além disso, é muito importante aprender a manusear essas plantas. Sempre lavar bem, deixar secando e longe da luz solar. Além disso, é muito comum utilizar como remédio em casa. Porém, sempre procure a unidade de saúde caso não houver melhora dos sintomas. Quando a gente fala em planta, todo cuidado é pouco. Procure sempre a orientação de um profissional. Sempre informe que você está em uso de alguma planta medicinal para algum cuidado de saúde e nunca substitua as suas medicações por cuidados com plantas. Gestantes e mães que amamentam não devem fazer uso das plantas medicinais em casa. E são seguras e eficazes apenas nas dosagens recomendadas. Nunca ultrapassar as doses. E sempre saiba o que você está utilizando. Procure orientação médica caso você não saiba. Sempre tenha certeza de estar utilizando a parte correta. Então, hoje nós vamos ensinar quais são as partes que podem utilizar das plantas. E nunca faça uso sem saber do que você está utilizando. Sempre verifique a data de validade do produto, o rótulo, procedência, o nome do responsável. E nunca utilize nenhuma planta que você esteja com aparência meio estranha, mofado, algum bichinho ou aberto. Nunca deixe secar ao sol e não pegue nenhuma planta à beira de estrada, próximo de esgoto, porque você pode estar ingerindo alguma substância tóxica. Essas aqui são as partes das plantas que você pode utilizar: raiz, caule, que é o talinho, folha, flor, fruto e a semente. Aqui fica uma imagem para vocês do que mais ou menos são as medidas de colher de chá, colher de café, de sobremesa, de sopa, e a xícara para você fazer na sua casa depois os cuidados com as plantas medicinais. Agora nós vamos falar das principais formas de preparo dessas plantas e trouxe alguns exemplos que são bem próximos de nós, que provavelmente a maioria de nós já fez ou conhece alguém que já utilizou. O primeiro, eu vou falar sobre a infusão e a decocção. Eles são muito parecidos. Eles utilizam plantas que são ricas em componentes voláteis, aqueles que evaporam com mais facilidade. Geralmente são plantas que têm um cheiro bastante delicado. E aí a diferença entre elas, né, da infusão e a decocção, é que a infusão usa plantas frágeis, partes da planta frágeis, como flores, botões, folhas daquelas bem fininhas, enquanto a decocção usa plantas mais duras, então sementes, raízes, entre cascos e cascos. Para a gente conseguir extrair o princípio ativo, a gente deixa uma água fervendo, joga em cima dessa planta, ou você pode ferver com a planta lá dentro, e aí demora o tempo também, se for frágil, de 5 a 10 minutos, e se for plantas mais duras, de 15 a 20 minutos. Aí a gente coa para não ficar nenhum pedacinho lá, e tem que utilizar no mesmo dia. Aqui eu trouxe um exemplo de infusão, que seria o capim-cidreira, que ele é bastante utilizado para ansiedade, insônia, e o ideal é que a gente tome de uma xícara de 2 a 3 vezes ao dia. Outra forma de preparo seria o banho, que são plantas ricas também em componentes que evaporam, e a gente consegue extrair eles com água e calor. Então a gente pega a planta,
pica elas, esfarinha elas, mistura com a água do banho. Geralmente é uma concentração maior, então a gente usa mais planta para uma maior quantidade de água. Ou então, se a gente quiser deixar bem bonitinho, a gente coloca essas ervas dentro de um saquinho que permite que elas, o princípio ativo delas passe para a água do banho e a gente faz o banho de imersão. Então eu trouxe o exemplo do alecrim, que ele é muito bom para problemas de pele, problemas de reumatismo, ele funciona como cicatrizante também. Outra forma seria o cataplasma ou emplasto. O exemplo que eu trouxe é a babosa, todo mundo conhece. Babosa funciona bem na queimadura, para problemas musculares, contusões, só que a gente tem que tomar cuidado na hora de fazer a limpeza do local para não contaminar e não piorar a situação. E aí o cataplasma é quando a gente pega essas ervas e amassa, e a gente cozinha um pouquinho na água e passa na região com um gaze ou com um pano bem limpo. Outra forma seria a maceração, que é quando a gente pega parte das plantas picadas e amassa bem massadinho, e aí pode ser na água, no álcool, em óleo, a gente não pode esquentar, tem que ser sempre frio. E aí partes mais frágeis demora menos tempo, de 10 a 12 horas, partes mais duras demoram de 18 a 24 horas, e a gente tem que deixar isso longe do sol. Um exemplo seria o alho, que ele funciona para colesterol alto, funciona para pressão alta, bem leve assim. E lembrar que a gente não pode trocar o medicamento que o médico passou pela uma maceração com alho, tá? A gente tem que manter a prescrição. Outra que funciona bastante é a inalação. São plantas que evaporam com muita facilidade, então a gente pega uma panelona bem grandona, coloca a planta lá dentro. Quando estiver fervendo e subindo o vaporzinho, a gente coloca uma panela, um papel ou um jornal enrolado assim, pegando a região da boca e do nariz, e fica sentindo aquele vaporzinho ali por 15 minutos. Tomar bastante cuidado para não queimar, para ela não virar, não machucar as crianças. Trouxe como exemplo o eucalipto, que ele funciona para evitar a bactéria, né, diminui a ação da bactéria e melhora a via aérea superior, a gente respira melhor. Outro também que a gente trouxe bastante importante, principalmente aqui no Brasil, são as garrafadas, que são compostos de muitas ervas dentro de uma mesma garrafa. E aí a gente pode usar como princípio o álcool, principalmente, para extrair esse produto. Lembrar das tinturas também, que tem um princípio muito parecido com a garrafada. E um exemplo que a gente traz é a arnica, que funciona para dor muscular, para contusões, acidentes. E lembrar que isso isso manifesta a nossa cultura e o nosso conhecimento sobre as plantas medicinais, que o Brasil tem um montão. Então foi uma forma da gente tentar produzir um material para vocês, para ajudar no cuidado com a saúde, da própria saúde, da família, e espero que tenha ajudado. Muito obrigada e até a próxima. Tchau, tchau, até mais.